Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo legal com vocês? Mais uma vez eu me reúno aqui com Paulo Gala lá na tela dividida da Revolução Industrial Brasileira para trazer para vocês, tanto no meu canal quanto no canal dele, o vídeo da série Demolindo o YouTubenomics, em que a gente se dedica a desconstruir certas ideias exóticas que circulam pela internet brasileira a respeito de economia. Hoje o assunto vai ser a moeda privada. É isso mesmo que você escutou. Tem um pessoal que acredita que é possível fazer, né, circulação de moedas e que isso seja, né, viável para a realização de relações comerciais, né, com moedas que não são emitidas pelos governos, emitidas pelos estados. As moedas privadas, então, fazem parte do compêndio de ideias aí dos ultraliberais, ou ANCAPs, ou sei lá mais. Eu já estou desistindo de tentar categorizar esse pessoal de uma maneira, porque eu falo que eles são uma coisa e eles dizem, não, mas eu não sou isso, eu sou outra coisa. Então, enfim, vocês que se definam, mas o fato é que o pessoal que é radicalmente liberal gosta da ideia de moedas privadas. Tem até o livro do Hayek que eles gostam de citar, chamado Desestatização do Dinheiro. E aí eu vou perguntar para o Paulo, então, que ideia é essa? Como é que a gente, né, responde a esse argumento? Paulo, obrigado, a palavra é sua. Mais um vídeo aí da nossa série. Valeu! Obrigado, Fausto. É um prazer falar com vocês, com todo mundo. Primeiro, justiça seja feita, já teve um período na história em que bancos emitiam suas próprias moedas ou seus próprios títulos, né, que eram usados como moedas particulares, né? Mas isso ocorreu assim numa fase relativamente curta e todos os sistemas econômicos migraram para algum tipo de moeda estatal, mesmo que com lastro, né? Se você pensar no padrão ouro, na libra inglesa lastreada, né? Então foram períodos muito curtos. Aliás, essa é uma crítica geral que a gente pode fazer ao. Também estou com dificuldade de qualificar, viu, Fausto, se é ancapista, se é libertários, porque assim, o Hayek é até um cara que tem um mínimo de. Que a gente poderia dedicar um mínimo de respeito, assim, é um cara que ganhou o Nobel, é um cara que tem algumas ideias interessantes, eu gosto da parte dele da função epistemológica do mercado, o mercado como descobridor de escassez relativa, tem coisas interessantes. Eu acho que 80% do que ele escreveu eu não gosto, 20% eu acho até legal. Agora, com Mises, essa galera não esquece, isso daí não tem, eu acho que não merece respeito mesmo, né? Mas enfim, então, uma ideia dessa galera é essa de que a moeda privada pode funcionar melhor do que a moeda pública, né? E a primeira crítica que a gente pode fazer é que ninguém fez isso, né? Quer dizer, apesar dessa janela histórica lá em que se tentou, todos os países e todas as economias acabaram migrando para um sistema de moeda pública, né? Então isso por si só já mostra que alguma coisa superior deve ter na moeda pública que não tem na moeda privada, senão vários países hoje deveriam estar usando isso. Pelo menos algum país deveria estar usando, mas o fato é que nenhum país, ninguém usa isso, né? São essas ideias ancapistas, elas só funcionam na cabeça dessa galera e no YouTubenomics. O YouTubenomics é importante dizer que elas têm muita aceitação. Aliás, eu até acho que a gente poderia renomear o YouTubenomics como o ancapistão, né? Não seria exagero dizer que o ancapistão está no YouTube, né? No YouTube, e portanto o YouTubenomics é o ancapistão. Mas a grande problema dessa ideia de moeda privada, em contraposição a uma moeda estatal, uma moeda pública, diz respeito à questão da adjudicação, né? De como é que você confronta valores de moedas distintas, né? Aliás, esse é um tema-chave para se entender o que é a moeda numa economia capitalista, numa economia moderna, né? A moeda tem uma função de definir o valor, né? Que não é algo trivial, né? Quando você vai vender sua casa, vender seu carro, fazer algum tipo de negócio, né, as pessoas precisam de uma referência de valor. E a referência de valor nas sociedades modernas é dada pela moeda, pela liquidez. Né? Você fala assim, ó, minha casa, eu acho que vale 400 mil, mas o outro cara quer pagar só 200 mil. Aí você chega num valor de 300 mil. 300 mil é o valor liquidado. Então aquilo ali é um valor inconteste, vamos dizer assim, dos dois lados em referência, em termos de referência de valor, né? Quando você deixa... e essa moeda é definida pelo Estado, né? O Estado que diz que os contratos devem ser liquidados nessa moeda, os impostos devem ser arrecadados nessa moeda. Então é isso que confere valor para a moeda. Na verdade, é o Estado que confere valor para a moeda, porque tem um sistema legal, jurídico por trás disso. Vou dar um exemplo para ficar mais claro ainda. Pensa em litígio, Fausto. Você entra em litígio com alguém, aí você precisa liquidar aquele litígio, o sistema jurídico, o juiz vai lá e vai dar uma sentença, vai falar, olha, você tem que pagar tanto, né?
Quando ele dá essa sentença, ele vai dar a sentença na moeda corrente nacional, que é a moeda legal. Então, ele definiu o valor daquilo, né? Então, se você deixa dois agentes privados negociando, muitas vezes eles vão ter dificuldades, especialmente se eles entrarem em litígio, em definir, né, o que seria uma condição ali de adjudicação. Então, tem que vir um agente terceiro para definir essa questão, né? Aliás, do modo geral, a gente fez um outro vídeo aqui sobre o imposto é roubo, é o mesmo tipo de raciocínio, né? Essa ideia do Estado é uma ideia bem hobbesiana, que se você deixar os homens negociando livremente entre eles, eles basicamente vão se matar, eles não vão chegar em acordo, né? Então você precisa ter um Estado que imponha de fora para dentro do sistema várias referências legais jurídicas, inclusive a referência de valor, que é a moeda fiduciária, né? Então todo o sistema legal jurídico, ele ancora a moeda fiduciária, é daí que vem o valor, né? Então, uma moeda privada, ela é totalmente contrária a tudo isso que eu estou explicando, né? Porque a moeda privada, ela prescinde de um sistema jurídico contratual estatal por trás, né? Então, ela não vai conseguir assumir o que muitos economistas chamam da forma geral de valor, né? A moeda é uma espécie de forma geral de valor, né? Porque para pensar, Rosto, quanto vale cada coisa? Não é trivial você chegar no valor das coisas, porque cada um acha que cada coisa vale uma coisa, né? A moeda, ela dá uma ancorada nisso. Ela fala, tal coisa vale $1 milhão, tal coisa vale $50 mil, tal coisa vale $100 mil, né? Então, a função primordial da moeda é esse, né? De definir valor para as coisas de uma maneira, vamos dizer assim, não exatamente imposta, mas de uma maneira lastreada por um sistema legal contratual. Aliás, e claro que a moeda estatal dá um poder de fogo muito grande para o Estado, por isso que os ANCAPs não gostam disso, né? Porque o Estado arrecada tributos naquela moeda, ele pode emitir, se financiar imprimindo moeda, né? Agora, imagine uma situação de moeda privada em que o Estado tem que arrecadar impostos, né? Fala assim, ó, você vai ter que pagar tanto de imposto. Aí o cara fala, mas em qual moeda? Aí já começa a surgir um problema de valor, né? Porque se cada banco emite a sua moeda, como é que o Estado vai definir em qual moeda devem ser pagos os impostos, né? E esse problema, ele se estende para todo o sistema econômico, né? Porque quando você tem várias moedas, começa a haver problema e incerteza no sistema sobre qual moeda deve ser aceita e de que maneira, né? O sonho deles do Bitcoin, das moedas, das criptoativos, vai nessa linha de uma moeda privada. Mas você vê ontem, né, a gente está gravando o vídeo hoje, ontem o Elon Musk tweetou, não sei se você viu, que o Bitcoin consome energia demais para ser minerado. Aí já o preço do Bitcoin caiu 10%. Quer dizer, então o Bitcoin não é uma referência de valor, né? Ele é muito mais um ativo especulativo do que uma moeda. Então, a moeda privada tem essa dificuldade de aceitação geral, né? Não sei se ficou claro aqui o meu raciocínio, se ele ficou muito rebuscado, né? Não acho que ficou rebuscado, não. Acho que ficou bastante claro, na realidade. É aquela questão do curso legal, né? Que na nota de dólar tem lá escrito, né? This note is legal tender, né? É o curso legal, né? Que é dado pelo Estado àquele documento, o papel moeda, né? Que pode também ser um título, enfim, uma representação da moeda sob outro formato, que é uma reserva de valor e que, portanto, vira um instrumento do contratualismo social, digamos assim, é um instrumento regulador da convivência social nas suas relações comerciais, em toda relação de troca que envolve uma troca de valor, né, uma relação de troca que envolve transferência de valor, necessariamente vai precisar, em algum momento, ter uma troca de valor. Isso aí é perfeitamente claro. O que eu queria, na verdade, quem sou eu para criticar alguma coisa, mas, enfim, colocar aqui para debate é o seguinte, me custa crer que alguma pessoa nos dias atuais consiga imaginar, porque eu gostaria de ter esse nível de imaginação institucional, até porque eu sou uma pessoa preocupada com desenvolvimento, eu penso questões coletivas, não é? Assim como você. Eu gostaria de ter esse mesmo nível de imaginação institucional para pensar o desenvolvimento que esse pessoal tem para pensar a aplicabilidade de uma moeda privada no mundo contemporâneo. Porque, veja, a gente está partindo para uma espécie de metafísica monetária, se você pensar bem. O dinheiro está digitalizando, e isso não significa que as criptomoedas sejam o futuro. Isso significa basicamente o seguinte, que o dinheiro deixa de ser material, ele passa a ser, de fato, um código digital. Só que ele se tornar um código digital não significa que ele deixe de ser aquilo que ele apenas adquire um novo formato.
Essa é a transição do dinheiro no mundo contemporâneo, não é? Eu não sei se me parece óbvio isso. Agora, como é que o sujeito acha que justo nesse momento em que o dinheiro precisa ser mais controlado em termos de segurança, né? Porque a segurança digital é o assunto do momento. Quem quer que trabalhe com isso sabe, qualquer pessoa de banco sabe que, né, você precisa ter toneladas de investimento em segurança, cibersegurança, etc. Você tem que ter uma preocupação tremenda com identificação, controles, etc. Como é que você vai querer implementar nesse contexto atual, que não é o da vilinha de Asterix, né, com poucos habitantes, né, fazendo trocas privadas, em que você tinha ali aquele cara, o cara que faz o pão, o cara que faz a carne, o cara que faz a cerveja e tal, e aquela vidinha ali e tal, e aí você podia, de fato, pensar em fazer, tipo como são as experiências de moeda social, de repente, que funcionam dentro de bairros minúsculos, né, em certas áreas empobrecidas e tal, tudo bem. Mas, assim, para dar curso legal mundial numa moeda privada no mundo de agora, eu não sei. Eu só queria expressar isso, assim, como na verdade me parece completamente fora do esquadro da realidade, né? E aí eu fico espantado de como essa discussão consegue ganhar corações e mentes, entendeu? Eu não sei se tem alguma explicação para isso. No final do dia o problema é sempre quem emite aquela moeda, né? Tem alguns experimentos de cidades ou de municípios ou estados, né, no sentido de governos e tal, que emitem moeda tentando, em situações extremadas de crise, né? Por exemplo, na crise da Argentina, eles começaram a emitir os patacones, né? O estado lá de Buenos Aires e tal. Mas são coisas que não ganham escala porque justamente não tem a confiança e a credibilidade do emissor, né? Porque eu posso chegar amanhã e vou falar, vou começar a emitir papel que é a moeda Paulo. As pessoas vão falar, mas escuta, entendeu? Né? Não, até porque por que eu vou usar isso, né? Então, os patacones, que você lembrou bem, assim como outras moedinhas sociais aí que circulam, né, em algumas favelas no Brasil, também tem essa experiência. É sempre o seguinte, quer dizer, o sujeito tem que inicialmente fazer um depósito em reais, né? No caso, aquilo lá foi também existia um lastro inicial em pesos, né? Que criava uma espécie de autoridade monetária. Não, na verdade, no caso dos patacones, o que criava esse lastro era que o governo aceitava pagamento de impostos em patacones, entendeu? Então ele pagava para o cara em patacones e ele assumia que ele iria receber patacones como pagamento de imposto. Então isso que dava lastro para essa moeda, entendeu? Que na verdade em grande escala é o que os governos fazem, né? A diferença é que na época, como havia uma escassez de peso e os governos estavam estrangulados, eles começaram a tentar fazer a própria moeda deles, né? Mas no final do dia era um Estado também que arrecadava impostos naquela moeda, né? Então, mas assim, eu acho que tem um lado de imaginação institucional que é legal, Fausto, que é o que você falou, né? Que é uma coisa realmente criativa, mas ela é num limite quase de loucura, porque em nenhum lugar se aplicou nada disso, né? Com exceção dos criptoativos, tudo bem, os criptoativos são uma grande inovação, eles são regulados pelo próprio sistema, não tem um ente externo que regule. Aliás, daí também vem a fragilidade dos criptoativos, como você mesmo falou, tem dinheiro sujo, droga, arma, tem cara que toma calote adoidado, porque é meio terra de ninguém ali, né? Então, terra de ninguém é ao mesmo tempo que atrai pessoas que querem ficar na terra de ninguém, mas também não traz nenhuma garantia, né, de você colocar seus recursos lá e aquele negócio desaparecer, né? Eu entendo que é uma rede estruturada, que tem vários hubs, que os hubs fazem uma cross-checagem, que tem o blockchain, tudo isso daí eu acho fantástico do ponto de vista tecnológico, né? Mas não há uma regulação de verdade por trás. Aliás, para concluir o vídeo, a capa da última The Economist, Fausto, foi sobre o governo, os bitcoins dos governos, não sei se você viu, que eles chamam de GovCoins. GovCoins, então os bancos centrais do governo já estão se mexendo para começar a usar as tecnologias de blockchain e das moedas virtuais para fazer a sua própria moeda digital, como você mesmo falou, mas obviamente lastreada e garantida por um sistema legal jurídico, como você bem lembrou, de curso legal forçado, né? É isso. Pronto. E isso aí certamente deve estar na base da declaração do Elon Musk, né, de dizer que já não... Por exemplo, ele falou que ele já não aceita mais o Bitcoin para compra dos automóveis Tesla. Exato. Será, né? Exato. Por que será? Tá legal. Paulo, obrigado. Então, mais um vídeo do Demolindo YouTube Nomics. Aí espero que tenha ficado claro essa questão da moeda, enfim, da própria essência monetária, né, do que é o dinheiro, né, e de como ele funciona
para que você possa, enfim, de alguma maneira, se precaver, né, de tanta má informação que tem por aí, né, porque nós não estamos num mundo isento de complexidade, é um mundo, ao contrário, super difícil de compreender, é um mundo de desafios, né, intelectuais, desafios práticos, organizacionais, e uma ideia como essa acho que não contribui, no sentido de que, afinal de contas, promete um negócio que não pode entregar. Mas é isso aí, Paulo. Obrigado, então. Até o próximo Demolindo o YouTube Nomics, pessoal. Valeu.